Muito bem, dando continuidade aqui ao assunto, vamos falar sobre resistores. Os resistores, eles têm a função de ter um efeito muito conhecido por vocês, que é, por exemplo, quando se toma banho, né? Se toma banho, se geralmente toma banho no chuveiro quente, né? E ali dentro tem um resistor ou uma resistência. Basicamente, o efeito de um resistor, o resistor ele é composto por vários fios enrolados, e o resistor tem uma certa resistência a R. E a função do resistor é dissipar uma potência. Dissipa uma potência na forma de calor. Tá? Dissipa uma potência na forma de calor. Isso aqui, essa energia que potência, no caso, energia por intervalo de tempo, né? E essa energia que ela é convertida, ela converte energia elétrica em calor. Né? Isso aqui é conhecido como efeito Joule. Guardem isso em vossos corações. Tá? Efeito Joule é o calor que é emitido por um resistor quando ele é atravessado por uma certa corrente elétrica. Quando uma corrente elétrica atravessa um resistor, ele esquenta e emite calor, e esse calor é conhecido como efeito Joule. Muito bem, existem alguns resistores que foi feito um estudo por Ohm. Ele fez um estudo onde ele fez o seguinte: ele pegou alguns resistores e aplicou nesses resistores uma certa DDP, uma tensão. Né? Então aplicou uma certa tensão no terminal desses resistores, e ele percebeu que era atravessado uma corrente elétrica aí, nesse resistor. Se ele dobrasse o valor da corrente, o valor da tensão, também dobrava-se o valor da corrente. E assim por diante. Se triplicasse, ele também era triplicado. Então, fazendo um gráfico, por exemplo, da tensão versus a corrente, nós temos o seguinte, que nós temos um gráfico que é uma reta, e resistores conforme você varia a tensão, você varia linearmente a corrente, eles são chamados de resistores ômicos. Resistores, tem um H aqui, ômicos. Isso aqui é conhecido como a primeira lei de Ohm. De modo que esse ângulo aqui, esse ângulo θ aqui, através desse ângulo nós conseguimos determinar a resistência. Tá? A tangente desse ângulo, a tangente do ângulo θ, é numericamente igual ao valor da resistência. Uma coisa que eu não comentei com vocês, a unidade de resistência ou de resistor é o Ohm. É essa ferradurinha aqui, é dada por Ohm, em homenagem ao Ohm. Tá? É a unidade de resistência ou resistores. Corrente elétrica a gente já falou anteriormente, que é dada em ampere. Tensão é dada em volts, vocês já lembram lá das aulas anteriores, e resistência é dada em ohm. Essa daqui é conhecida como a primeira lei de Ohm. Existem alguns resistores que não são ômicos, né? Existem alguns resistores que não trabalham com isso, não tem essa linearidade. São os resistores não ômicos. Muito bem. A segunda lei de Ohm, se tem uma primeira, é porque existe a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é o seguinte: o termo resistência vem o resistor, né, adquire esse nome de resistência, que é justamente por conta da dificuldade do elétron atravessar o material. Então, tal como a gente conversou aqui anteriormente, o elétron, quando ele percorre dentro de um fio, ele não tem um caminho livre 100%. Ele vai sofrendo choques ao longo do caminho. Então, o que acontece aqui é o seguinte:
esse choque, ele não tem um livre caminho médio, eles têm uma direção média, contudo, eles só vão sofrendo choque ao longo do caminho e emitindo calor por efeito Joule, dissipando calor por efeito Joule. Bom, a segunda lei de Ohm tem a ver com a resistividade. Veja bem, Ohm ele conseguiu determinar o seguinte, que a resistência ou resistividade de um fio, ela vai depender do seguinte: se eu tiver um fio, é até intuitivo, né? É até intuitivo a gente pensar o seguinte: se eu tiver um fio com uma certa bitola, né? Uma certa área, tal como a gente costuma dizer, né? Uma certa área A. E se eu pegar um fio, por exemplo, com uma área maior, então eu tenho mais espaço para os elétrons passar, né? De modo que a linha é maior que A. Eu tenho mais espaço para os elétrons passar aqui ao longo dessa área. Então, um fio mais grosso, um fio com uma área maior, ele oferece menos resistência à passagem dos elétrons, né? Uma outra coisa que Ohm observou é o seguinte, que quanto maior o comprimento do fio, mais dificuldade os elétrons terão também para poder percorrer dentro desse fio, né? E essa resistência também, a resistitividade, depende do material, tá? E com isso ele estabeleceu a expressão da segunda lei de Ohm, Rho L sobre A, tá? De modo que a resistência oferecida por um fio depende do material. Esse Rho é a constante elétrica, ou resistitividade do material. L é o comprimento do fio, tá? L é o comprimento do fio. E A é a área do fio. Tudo bem? Ficou claro? Eu imagino que deve ter ficado claro, né? Muito bem. Então vamos escrever aqui. Rho é a resistividade. Resistividade. L é o comprimento do fio. Comprimento. E A é a área. Ou a seção transversal do fio. Certo? Essa daqui é a segunda lei de Ohm. Muito bem. E com isso a gente finaliza a nossa aula. De modo com que... sim, eu não comentei com vocês sobre os resistores ômicos. Seguinte, se você olhar aqui, ó, através da tangente do ângulo, né? A tangente do ângulo aqui, se nós observarmos, para poder finalizar a aula, é cateto oposto, que é o U, dividido por cateto adjacente, que é o I. Então, a tangente do ângulo é U sobre I. Isso aqui é igual a resistência. Se eu pegar esse cara que está dividido e passar multiplicando, eu tenho uma relação entre essas três quantidades. U é igual a R vezes I. Aqui. Isso aqui é uma expressão que vocês vão ver muito na vida de vocês. Uma expressão muito comum. Tudo bem? Muito bem. Com isso nós finalizamos a nossa aula. E eu deixo para vocês uma lista de exercícios. Um grande abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima vez, se Deus quiser.